Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do módulo básico sobre enzimas. Quarta e última, tá? Então nessa aula de hoje a gente vai fechar aí o assunto das enzimas, pelo menos esses conceitos gerais, essas ideias gerais, para que vocês tenham uma base, né, a respeito das enzimas. Mais assuntos vão ser tratados no módulo de aprofundamento sobre elas, tá ok? Que vai ser posteriormente publicado para vocês. Muito bem, meninos, ó, então vamos lá. Aqui na aula de hoje, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os principais tipos de inibição que podem ser utilizados nas enzimas. É importante ressaltar, gente, aqui que a principal forma de você intervir quimicamente em um ser vivo é por meio de inibidores enzimáticos. Então, se eu quero matar uma bactéria, qual é a melhor maneira de você fazer isso, né? Pelo menos, né, dentro da ideia farmacêutica, né? Qual seria a melhor ideia? Você matar uma bactéria. Você usa uma substância que bloqueia uma enzima importante da bactéria. Se essa substância inibe uma enzima importante, a bactéria não sobrevive sem essa enzima, então ela acaba morrendo ou ficando muito fragilizada. Entenderam a ideia? Isso vale para tudo. Eu quero regular alguma coisa no meu corpo, sei lá, eu estou com febre, e aí eu preciso reduzir a febre. Eu uso lá uma substância, um paracetamol da vida. Como é que é a ação dessa droga, né? O que ela faz? Ela vai bloquear uma enzima que é responsável pelo processo que desencadeou a febre. Na hora que essa droga bloqueia a enzima, todo o processo de febre é bloqueado e aí você tem a sua temperatura voltando ao normal. Então, na prática, tá, meninos, as intervenções farmacêuticas, químicas, né, no nosso corpo, na maioria das vezes, são por meio de inibidores enzimáticos. Certinho? Tá? Então, lembrem-se aí dessa ideia, né, dessa relevância, né, que os inibidores têm. As enzimas controlam o nosso corpo. Então, se você tem algum controle sobre as enzimas, você pode intervir no nosso corpo. Esse é o grande truque. Beleza. Bom, existem 3 tipos básicos, tá, de inibição enzimática. Esse aqui é só a ideia geral, tá, gente? É possível outras formas de classificação, tá, dessa inibição. Mas a que a gente vai ver aqui é apenas esses 3 tipos básicos. Então, para começar, a inibição ela pode ser irreversível ou reversível, certo? Irreversível quer dizer que não tem volta, né? Você bloqueou a enzima, acabou. Aquela enzima não funciona mais, certinho? Então é um bloqueio que não tem como revertê-lo. Nesse caso, a ligação entre o inibidor e a enzima é uma ligação forte. Então pode ser ligação covalente, enfim. Então ligações muito fortes, elas não se desfazem assim, né? Por isso que a inibição se torna irreversível, tudo bem? Já no caso da inibição reversível, a ideia é que a enzima, o inibidor, ele se liga na enzima e solta. Aí liga de novo e solta. E fica nesse vai e vem. Como é um vai e vem, quando a enzima está solta, ela está funcionando, né? Quando a enzima não está solta, quando ela está com o inibidor, ela não funciona. E aí você fica com essa diminuição da atividade. No inibidor irreversível, você bloqueia a atividade. Aquela enzima acabou 100%. Ela não funciona. Mas a função, a reação química continua acontecendo? Continua porque você não vai bloquear todas as enzimas normalmente, né? Você, quando usa um bloqueador desse tipo, você bloqueia algumas. Tá? Se você usa uma quantidade maior, você pode ir bloqueando mais, mas assim, você tem que lembrar que as enzimas são proteínas e o nosso corpo produz mais proteínas. Então, se eu usei um inibidor desse que bloqueou algumas enzimas, mas por um período você vai ter o bloqueio total, mas passado um período você vai ter novas enzimas e elas vão continuar fazendo, né, o que elas fazem, certinho? Tá? Então, tenham isso em mente, tá? É que o bloqueio é para uma enzima específica, ele é a que ligou, mas você tem outras que podem continuar funcionando e mesmo que eu bloqueie todas, com o tempo o seu corpo, a célula, vai produzir mais enzimas daquele tipo e ela vai ter atividade depois, né? Então lembrem-se disso. Muito bem. Então vamos a alguns exemplos, tá? Dentro dos tipos aqui de inibição e depois a gente conversa um pouquinho sobre a diferença aqui dos competitivos e não competitivos. Então, começando com a inibição irreversível, tenham isso em mente, tá? É um bloqueio total. E aí, quando você vai usar um inibidor irreversível, você tem que ter uma coisa em mente. Se eu bloqueio de forma irreversível
uma enzima importante para o meu corpo, o que acontece comigo? Eu morro. Então, se eu bloqueio uma enzima da respiração celular, a gente sobrevive sem respiração celular? Não. Mesmo períodos curtos, a gente não sobrevive. Então, inibidores irreversíveis que bloqueiam uma enzima da respiração celular ou de qualquer outro processo primário, um processo fundamental para as nossas células, esse inibidor ele vai ser um veneno. Então, os diversos tipos de venenos que existem, inclusive os que a gente usa, inseticidas, os fungicidas, os próprios antibióticos, né? Eles são inibidores irreversíveis de enzimas importantes para as células-alvo. Esse é o truque. Ah, mas como é que então a gente pode tomar um antibiótico e não morrer? Eu tomo lá penicilina, né? E eu não morro. Por quê? Porque a inibição, nesse caso, é específica para uma enzima importante da bactéria. As suas enzimas estão ok, elas não vão. A penicilina não vai bloquear uma enzima sua. Ela não é específica para uma enzima sua, ela é específica para uma enzima da bactéria. Por isso que ela mata a bactéria e não te mata. Então funciona bem, né? Esse é um bom alvo, né? Então, lembrem-se disso, tá? Que os inibidores irreversíveis, eles só são usados por nós, né, com aplicações assim, quando ele tem um alvo específico da via primária de outros organismos, de patógenos ou de, né, tipo insetos, então substâncias, seres vivos que nós estamos querendo eliminar, tá? E ele vai atuar como uma espécie de veneno nesse outro ser vivo. Agora, se o alvo for na gente, preciso bloquear uma enzima minha e eu quero usar um inibidor irreversível. Como é que tem que ser esse alvo? Tem que ser um alvo secundário. Você não pode bloquear uma enzima importante do seu corpo, senão você vai morrer. Então, quando nós usamos inibidores irreversíveis para atuar em enzimas nossas, quando não é uma enzima essencial, quando não é uma enzima que se eu bloquear eu vou morrer, é uma enzima secundária. Como é o caso, por exemplo, dos anti-inflamatórios, dos antipiréticos, né, os antitérmicos. Eles são substâncias, na maioria das vezes, que bloqueiam de forma irreversível, tá? Inibidor irreversível. Aspirina da vida, o ácido acetilsalicílico, né? Ele é um bloqueador irreversível desse. E aí, a enzima que ele atua é uma enzima da via de inflamação, que está relacionado com o processo inflamatório. Então, quando ele bloqueia essa enzima, o seu processo inflamatório reduz. Por isso que ele funciona como anti-inflamatório. Uma das consequências disso é a própria diminuição da febre, porque você diminui todo o processo inflamatório que leva à febre. Entenderam a ideia? Então, é uma inibição irreversível. Ah, mas isso não vai te matar? Não, porque esse tipo de inibição é uma via secundária, não é uma via que você não pode ficar sem ela durante ali, né, um período, certo? E lembre-se, só vai durar um período. Tanto que eu tomei um anti-inflamatório uma vez, a inflamação não vai embora de uma vez, né? Você vai reduzindo o processo e eu tenho que continuar o tratamento por um tempo maior, porque se eu paro, imediatamente seu corpo já vai estar produzindo novas enzimas e você volta todo aquele processo de novo. Entenderam, gente? Tá? Então, nesse caso de anti-inflamatórios, de antipiréticos, né, muitos deles são inibidores irreversíveis. E isso é possível porque essa é uma via secundária. E aí a gente pode, de fato, fazer esse bloqueio irreversível. Tudo bem? Beleza. Bom, quando a gente precisa bloquear uma via que seja primária, importante para nós, a gente não deve usar um bloqueador irreversível, senão vai ser um veneno, né? A gente vai morrer. Então, quando é necessário fazer esse tipo de bloqueio em uma via primária nossa, o ideal é nós fazermos com inibidores reversíveis, porque aí você garante, né, que eu não vou bloquear 100%. E aí, se eu não bloqueio 100% aquela via, você de fato consegue ter uma redução da atividade, mas sem um bloqueio total. E aí dá para você sobreviver, né? Você aguenta, né, esse tipo de droga. Um exemplo disso, cânceres. Gente, um câncer é o seu corpo, né? Uma célula sua que ficou maluca, tá dividindo igual uma doida, certo? E aí, como é que eu vou fazer uma droga que mata o câncer sem matar o resto? É um enorme desafio isso, né? Existem várias categorias, tá, gente, de quimioterápicos, várias.
e vários sistemas de entrega, jeitos diferentes, tudo mais. Mas um dos princípios que pode ser usado é justamente o de um inibidor reversível competitivo. Por quê? O que esse inibidor faz? Ele não bloqueia 100% a enzima. Ele se liga no sítio ativo de uma enzima. E ao se ligar no sítio ativo, a enzima reduz a atividade dela. Então ela vai ter uma atividade menor. Mas é uma inibição reversível, né? Então, como é reversível, ela solta. Na hora que ela solta do sítio ativo, você vai ter o substrato original vindo e a enzima fazendo a reação mesmo. Então, você apenas diminui a velocidade que essa enzima vai estar trabalhando, você diminui a afinidade da enzima pelo substrato, essa é a ideia, certo? Então, os inibidores que são competitivos, eles competem com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Esse é o grande lance. E compete de uma forma reversível. Ele liga, desliga, certo? E com isso você tem uma redução da atividade enzimática, mas você não bloqueia. Quando é uma via primária, como no caso de um câncer, que eu tenho que bloquear, por exemplo, a divisão celular. Gente, bloqueou divisão celular para valer, você morre. As suas células não dão para ficar sem divisão celular assim, né? Não pode. Então, eu não posso fazer um bloqueio total, eu não posso usar um inibidor irreversível, né, de uma vez, não. Então, a gente faz lá uso inibidores reversíveis competitivos, isso faz com que a divisão celular fique mais lenta, os tumores eles diminuem o ritmo de crescimento e aí com outros tratamentos você vai conseguindo atacar, destruir, retirar esse tumor, entenderam a ideia? Então, realmente, quando você tem um alvo primário que seja do próprio organismo, uma das ideias é você usar inibidores reversíveis competitivos, porque aí vai dar certo. Então vários dos quimioterápicos eles são dessa categoria, alguns antirretrovirais também, como o famoso AZT, já ouviram falar? O AZT ele foi um dos primeiros fármacos, né, a ser produzidos para o combate ao HIV, o vírus da AIDS, né? No início ele dava bastante problema, tá, o AZT. Mas hoje ele ainda é usado numa dose bem mais baixa no coquetel que é feito antirretroviral, né? E esse coquetel ele é um conjunto, né, de substâncias, o AZT é uma delas. E o AZT ele é exatamente um inibidor reversível competitivo da enzima transcriptase reversa, que é uma enzima viral, uma enzima do vírus. Mas ele acaba atuando também em algumas enzimas do nosso corpo, por isso que ele tem uma inibição desse tipo. Ele não pode ser tão forte, porque senão ele acabaria nos matando. Entendeu a ideia, gente? Tá? Então, essa é a ideia ali dos inibidores competitivos. Os inibidores que são reversíveis não competitivos, a diferença para o de cima é que ele não vai ligar no sítio ativo. Ele liga em outras regiões da enzima, certo? Como ele liga em outras regiões, ele não vai estar competindo diretamente com o substrato. Veja que no de cima, o inibidor e o substrato se ligam no sítio ativo. Então, quando o inibidor está ligado, o substrato não entra, né? Aí a reação não acontece. Por isso que é uma competição, né? Competição pelo sítio ativo. No de baixo não é assim. Esse inibidor vai se ligar em outras regiões da enzima. É uma ligação reversível, então ele liga e solta, certo? E muitas vezes esses inibidores que são não competitivos assim, reversíveis, eles são um pouco inespecíficos. Então eles podem acabar ligando em diferentes enzimas e diferentes proteínas, tá ok? Um caso disso é de metais pesados, tá? Então metais pesados, quando você tem contato, ingestão, enfim, com metais pesados, por exemplo, mercúrio, né, que é um metal pesado, ele vai ficar no seu corpo se ligando a diferentes proteínas, enzimas, e quando ele liga, ele diminui a atividade, tá, dessa proteína, dessa enzima, e aí depois ele desliga, vai para outra, entendeu? Ele é um pouco inespecífico, né? Então ele fica nesse liga e desliga e ligando em várias diferentes. Por isso, se você tem uma contaminação com metais pesados, né, numa quantidade já considerável, você vai ter um problema grave, tá? Porque várias enzimas do seu corpo vão começar a ter deficiência, vão parar de funcionar e vários sistemas do seu corpo vão ser afetados por isso, entenderam? Tá? Então, isso é uma inibição reversível não competitiva, tá bom? Um pouquinho diferente, né? E muitas vezes são inespecíficas, e aí não dá para você usar isso como um fármaco, né? Quando é inespecífico. Os fármacos têm que sempre ser específicos. Certinho, pessoal? Então, tá aí. Tá? Esses são
3 categorias aí principais, né, sobre inibição enzimática. Tranquilo, gente? Então, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Muito obrigado, gente, e até a próxima.